Eu tô bem feliz de começar essa série de postagens sobre sexualidade e reprodução feminina. Então, alguns dias atrás eu abri uma janelinha nos stories e vocês me deram sugestões de temáticas que vocês encaram, dificuldades, em relação à saúde, nesse contexto de sexualidade e reprodução feminina. Eu tenho muitas pacientes mulheres e ultimamente, em especial, tem vindo bastante pessoas me procurando por conta de questões ao redor desses dois temas, sexualidade e reprodução feminina. E eu acho muito válido, então, começar a entrar um pouquinho mais a fundo em questões a respeito dessas duas áreas específicas da mulher, porque eu acho que são coisas comuns, relativamente comuns, e que pode esclarecer para muitas de vocês as possibilidades de coisas que nós vivemos e coisas que podem acontecer com o nosso organismo que nos levam a ter certas manifestações de sintomas, certas alterações hormonais, enfim, coisas que com o tempo mudam na nossa função dos nossos órgãos reprodutores e também na nossa sexualidade. Bom, o primeiro tema de hoje é sobre metrorragias. Para quem não sabe, para você que nunca ouviu falar esse termo, metrorragia é caracterizada normalmente por menstruações que são muito intensas, de fluxo intenso e de longos períodos, de vários dias. Mas eu não vou falar aqui somente dessa característica das metrorragias, eu quero falar também para aquela mulher que sempre teve uma menstruação assim bem regulada, aí dos 2, 3, 4 dias, que normalmente o primeiro dia tinha mais fluxo, o segundo, mas que isso com o passar dos dias se normalizava e que de repente, depois de um certo período, ela passa a menstruar mais volume, com mais dias de duração, com certas características dessa menstruação, então muitas vezes um sangue mais escuro, um sangue com mais coágulos, um sangue mais espesso, como se a gente estivesse eliminando partes do nosso endométrio ainda inteiras, não ainda soltas no formato de sangue. E essa é uma das características que eu quero falar aqui, porque é uma das coisas que me perguntaram. Então, muito obrigada, meninas, vocês que enviaram perguntas a respeito disso. Sangramento contínuo ou muito sangramento, muito fluxo, sendo que antes estava tudo bem e o fluxo de vocês era ok. Então, quando nós pensamos, tudo isso que eu vou falar aqui a respeito dessa questão, eu vou trazer o olhar que a gente tem quando nós analisamos esse assunto com as lentes da nova medicina germânica, com as lentes do Dr. Hammer, que estudou a fundo o desenvolvimento dos sintomas, o porquê que os órgãos manifestam certas alterações. Tudo isso ele começou lá com o câncer, ele que trabalhava com mulheres e era oncologista, E depois ele foi fazendo um estudo ao longo de 30, 40 anos aí, mais aprofundado e chegou em muitas respostas. E quando se trata de útero, a gente tem que sempre olhar para a função do órgão, tá? Então, nova medicina germânica é olhar para a nossa biologia, é olhar para o que aquele órgão que está tendo aquele sintoma ele foi feito pela natureza, por que ele foi desenvolvido daquela maneira, porque o normal da função dele é de um jeito e não de outro. Então, vamos analisar um pouco juntas aqui. Útero. O útero, basicamente, a única função do útero no nosso organismo, é gestar uma criança, gestar uma vida por 9 meses, no caso da espécie humana. No útero, ele não tem muitas funções além disso. Quando a gente fala que a mulher moderna menstrua,
Alguns dizem que a menstruação é desnecessária. Ela não é desnecessária, ela é muito importante. Mas algumas mulheres não querem menstruar mais atualmente, né? Mas existe um porquê da nossa menstruação. Então, fisiologicamente, nós menstruamos quando não ocorre uma fecundação naquele ciclo de ovulação daquele mês. Então, no meio do ciclo fértil dessa mulher ali, por volta dos 15, 20 dias, dependendo do quão é espaçado esse ciclo, essa mulher ovula, e quando esse óvulo não é fecundado, aquela camada de sangue que cresce por dentro do útero para criar uma colcha, uma camada para receber aquele óvulo fecundado, para ele grudar ali naquela camadinha do endométrio e poder se desenvolver, e aquilo, né, finalmente desse processo surgir uma vida. Quando isso não acontece, essa fecundação não ocorre, esse endométrio que foi formado, ele simplesmente começa a descamar. E ao final, né, do nosso ciclo, reinicia-se tudo isso de novo. Então começa a construir um novo endométrio. Todos os meses, todos os ciclos, né? Esse é o processo fisiológico que acontece no nosso corpo. Então, quando nós pensamos na menstruação, ela reguladinha, sem muitas alterações, né? Essa mulher não tem muitas alterações hormonais. A tendência é que os ciclos sejam muito parecidos, com espaços também similares, sem muitas complicações, com cólica e também sem muito sangramento excessivo. Mas vamos então pensar, por que uma mulher menstrua por tanto tempo, um volume de sangue tão grande, ou mesmo com tanta sujeirinha eliminando, né, através da menstruação? Por que aquele sangue já vem coagulado, ainda coagulado e não mais dissolvido em forma de sangue líquido, né? Por que aquele miométrio, aliás, o endométrio, essa camada de sangue, ela desce daquela maneira, com aquela característica? Bom, meninas, o que acontece? A função do endométrio é justamente essa, de receber a vida. O útero também tem uma função ligada, muito próxima ao endométrio. Então, às vezes são conflitos parecidos ou muito próximos. Um conflito que a mulher vive e ela tem sentimentos diversos em relação a esse conflito, sentimentos muito parecidos, que fazem com que ela altere a função de útero e a função da menstruação. Então, qual é a função do nosso útero? Abrigar essa vida. A parte muscular do nosso útero, ela faz crescer ao redor aí do desenvolvimento da gestação, né? Quando chega no ápice ali do crescimento, do estiramento dessa musculatura, para o final da gestação, quando a criança nasce, e aí sim a função torna-se expelir essa criança. Então, através de uma contração uterina é que se nasce, que se vem ao mundo. Então, a gente pensa, abrigar, receber um óvulo fecundado, dar condições para que ele cresça e desenvolva, protegê-lo, né? Porque é uma função de proteção, de acolhimento e também de expulsão, de eliminação. Então, a gente tem aí todo o ciclo e todas as funções envolvidas com o útero e com o endométrio. O endométrio ainda tem a noção da nutrição, porque é ali que vai se tornar, que vai passar a existir depois da fecundação, a placenta. É a partir do endométrio que surge a placenta. Então, a placenta ainda tem essa noção da nutrição e da oxigenação. Bom, quando nós pensamos, então, que nós passamos a ter uma menstruação com essas características que eu já mencionei, nós temos que entender que nós passamos por alguma situação. E nessa situação, eu tive a percepção de que eu não pude proteger, de que eu não pude cuidar
de que eu não pude zelar de algo ou alguém, que normalmente nesses casos pode ser uma criança, pode ser um bichinho de estimação, pode ser uma empresa, em que eu tinha isso como um protegido meu, um bebê, um sobrinho, que aconteceu alguma coisa com essa criança, um filho meu, uma empresa minha que passou por algum perigo, por alguma ameaça, e eu tive essa sensação de que aquilo foi uma coisa suja, porém que eu não pude proteger. É essa noção de conflito que nós vivemos e que nessa fase em que nós vivemos isso, nós não temos a menstruação em metrorragia. Isso começa depois. Então eu vou dar exemplos agora. Uma menina que tinha sua menstruação regulada, engravida, tem uma gestação tranquila, mas o parto é traumático. Medo de morrer, medo de acontecer alguma coisa com o bebê. Depois que a menstruação volta, depois que o bebê já nasceu, essa menina passa a ter ciclos mais longos, ciclos com coágulos e menstruação mais escura. Ela está eliminando, entre aspas, uma sujeira que aconteceu com um protegido, no caso dela, o próprio filho, em que ela sentiu que não podia proteger essa criança. Então, todos os meses, depois dessa primeira menstruação que ela teve depois da gestação, ela passa a ter essa característica de ciclo, que antes estava sem dor e agora passou a ter dor. E aí a gente fala de cólica, mas agora eu não vou falar sobre cólica. As coisas às vezes acontecem juntas, né? Nem sempre estão separadas, mas no outro vídeo eu vou falar sobre cólicas menstruais. Mas a metrorragia, sempre a gente pensa nessa noção de eliminar algo. Eliminar algo, muitas vezes sujo, se é uma menstruação com coágulo, se é uma menstruação com um sangue mais escuro. Então essa noção de sujeira pode estar presente. Mas é a eliminação, é uma resolução de um conflito. Quando a mulher relaxa, ela entende que aquilo já passou, conscientemente ou não, às vezes não temos consciência do conflito e quando ele se resolve também não temos consciência da resolução, mas o corpo sabe e o corpo reage com muitas vezes essas alterações. E é o que acontece com a maioria de nós, porque não conhecemos essa leitura dos órgãos através da nova medicina germânica. Então, eu estou aqui justamente para que você passe a entender esse olhar para esse sintoma. Quer ver um outro exemplo? Uma situação de uma mulher, e aí já tem uma conotação, eu digo, semissexual, tá? Que não é necessariamente relacionado a um protegido, mas que tem essa noção semissexual, porque não necessariamente seja com a mulher. Mulheres que tiveram as mães passando por situações de traição no casamento, que acompanharam isso de perto, elas podem, depois, né, de um tempo, terem esse tipo de característica. É uma característica de um fluxo mais, entre aspas, sujo. É como se ela eliminasse a sujeira vivida na sexualidade que ela percebeu a mãe vivendo no seu casamento. Então, existe essa ideia que a gente pode também ter um conflito por pessoas que são próximas a nós, porque muitas vezes, mesmo na condição de filhos, a gente tem essa vontade de proteger pai e mãe. E a mulher, se ela, enquanto filha, toma esse lugar, né, de querer estar protegendo mãe, ela pode também eliminar essa sujeira. Se ela mesma passa por uma situação de traição, depois que isso já está resolvido para ela, ela também pode ter um fluxo mais intenso durante um período de tempo. Isso não precisa ser perpétuo, também provavelmente com eliminação de, entre aspas, sujeiras, coágulos. Bom, eu quero que vocês deixem aqui os comentários, enviem aí as sugestões ainda, se houverem outras para os próximos vídeos. Já tem uma lista de coisas que eu vou falar a respeito, mas hoje era o que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Exemplos sobre menstruações, fluxos intensos e muitas vezes com coágulos e sujeira. A próxima eu vou falar sobre cólicas. Então, até lá!